Vale Tudo, outras artes marciais, elas já vêm com regras já que são dadas já há um bom tempo, assim, são artes mais milenares, como o karatê, assim, em vários campeonatos já existem regras, tudo, né? Mas o MMA, que era o antigo Vale Tudo, quando ele nasceu aqui no Brasil não existia regra, né? Era mais um desafio de artes marciais, né? Então, as regras foram criadas ao decorrer com a evolução do esporte, porque ficava inviável estar numa televisão um esporte total sem regras, né? Com muito sangue, né? De vez em quando o atleta já nem aguentava ficar, digamos, 30 minutos numa luta, a luta ficava feia, então foram criadas regras para diminuir o tempo de luta, para ser uma luta mais visível aos olhos do público, né? Então, à medida que foi evoluindo o esporte, as regras foram sendo criadas, né? E quais são as principais regras? Eu acho que as principais regras são o limite de tempo foi criado, né? Com certeza também os pontos vitais, né, dos atletas, né? Genitais, nuca, né? Na coluna, não se pode bater, né? Então, acho que essas são as principais regras. Qual a influência do juiz? Eu acho a influência do juiz na luta muito importante. Acho que um juiz pode decidir uma luta. Às vezes um erro do juiz pode dar vitória para o adversário, para o lutador errado. Eu acho que se o juiz não estiver preparado, faz total diferença na luta. Então acho importantíssimo a qualificação dos juízes. É importantíssimo que a federação seja muito profissional, as federações que estão envolvidas com o esporte sejam cada vez mais profissionais, para tanto estar protegendo, né, a integridade física do atleta, saber terminar uma luta na hora exata, não perder esse tempo, ou tentar errar o mínimo possível para estar protegendo o atleta e sendo o mais justo possível, né, trazendo a vitória para o atleta que merece a vitória. Tem muitos juízes corruptos na luta ou incompetente? O que você acha? Eu acho que sempre tem, né? Um juiz corrupto ou um que não está preparado assim, para estar sendo o juiz da luta. Porque às vezes, como campeonato, vamos dizer, eu pratico bastante jiu-jitsu, sempre tem vamos dizer, um juiz que é professor do meu adversário. Aí com certeza ele vai puxar pro lado do aluno dele, né? Às vezes vamos dizer, eu fiz uma coisa na luta ali, ele me deu os pontos, ou o aluno dele fez uma coisinha ali, ele deu um ponto a mais. Sempre tem por esse lado, assim. Mas eu acho que hoje em dia já tem treinamentos melhores para os juízes, assim, e está evoluindo bastante a profissão deles. Beleza, Chamil. Muito obrigado pela participação. Valeu. Gente, que bom que vocês estão aqui. Tá cada vez mais bacana, né? Ver as aberturas, casais de redes chegando, fazendo declaração de amor. Tudo bem que a gente escuta alguma invertida, né? A gente elogia a esposa e aí vem não, o único kimono que serve para você é um de sumô, né? Mas tudo bem, a gente vai amando as esposas do mesmo jeito, né, Deber? É isso aí, né? Maravilha, que bom. Por acaso eu estou vendo o Daniel ou o Rasta, estão por aí? Vão chegando aí, não tenham medo de multidão, tá? Podem vir, vão chegando aqui. Gente, vamos aplaudir esses caras machos aí. Então, quem de vocês já não viu o Renato aqui ainda? Foi o primeiro sábado do ano, aliás, de fevereiro. Não veio o Renato, a turma toda, né? Mais alguns que vieram também, e o Daniel, que é um garoto fraquinho, que não pôde vir aqui hoje, né? Mas então, Rasta, hoje a gente vai falar sobre o juiz, e aí eu creio que vocês que já lutaram várias lutas, né, tiveram algumas experiências, né? Eu gostaria de escutar de vocês, e o pessoal gostaria de escutar também o seguinte: se você não conhece as regras da luta, do jogo,
aquilo que está acontecendo no momento, no ringue. O lutador é prejudicado se ele não conhece as regras como um todo? Com certeza ele é prejudicado, porque ele pode ser desclassificado por algum golpe ilegal, por algum golpe que não esteja dentro dessa regra. Então, a partir daí, o principal fundamento é esse, né? Se ele não conhecer, ele pode ser desclassificado e perder a luta por algum golpe ilegal. E até para, mesmo no caso de não seja uma desclassificação, ele pode tá achando que está ganhando a luta e na verdade não está, porque a pontuação a visão do juiz é diferente, ele não conhece essa visão, ele não conhece a visão das regras. Às vezes em campeonatos de Muay Thai, por exemplo, que é só a luta em pé, na Tailândia, onde é a origem dessa luta, conta muito mais o chute do que o soco. Quando você conecta um chute, conta muito mais ponto do que o soco. Então, se o cara não conhece a regra, de repente desfere ali 10, 15 socos, mas leva 2 chutes e acha que está ganhando a luta e na verdade ele está perdendo. Então é fundamental o conhecimento dessas regras. Muito bem, e entre vocês três aqui, já aconteceu de vocês fazerem uma coisa que está fora da regra, que vocês não sabiam, vocês já foram penalizados por isso, ou o adversário de vocês? Alguma experiência parecida? Acho que algumas vezes ajoelhada, em alguns campeonatos não valia, outros o clinch, derrubar, mas daí o juiz vem e intercede a luta e avisa. Mas sempre antes de começar, quando a gente está no centro do ringue, eles falam das regras, né? Mas muitas vezes quando está ali no meio, por algum motivo acaba não seguindo essas regras, né? Esquece, acontece. Acaba sendo natural até. Tipo morder a orelha, que nem... Não pode. Ninguém avisou o Tyson. Ou seja, no calor da luta, às vezes você, vou perder um ponto, mas vou dar uma nele, né? Às vezes acontece isso. Pode acontecer. Eu vi as primeiras lutas que aconteceram no MMA, né, com os Grace, você podia dar soco onde você quisesse no cara. Então você começa a imaginar onde a pessoa vai querer dar o soco. Então ele estava totalmente estrangulado e o único lugar que ele podia bater era lá. Mas olha, socou à vontade lá. Finalmente o cara soltou, porque ninguém tem asas de ferro. Você entendeu o que eu quis dizer? Foi essa a evolução do esporte, né? Do vale tudo, né? Daquele negócio meio grotesco que naquela época ainda era um confronto de estilos, ninguém treinava mais de uma modalidade, o cara só treinava boxe, o outro só treinava jiu-jitsu, e eles se enfrentavam e não tinha regras, era sem luva, valia até cabeçada, era um negócio bem animal. Dedo no olho. A partir daí eles começaram a ver o potencial do esporte, né, como um esporte, começaram a tirar colocar mais regras, né, tirar alguns movimentos que deixam o esporte muito violento. Então eles começaram a ter essas regras para que virasse realmente um esporte, né, e não aquela selvageria. Né? Tá dando certo. Tá dando bem certo. Você acha que vai acontecer que nem aconteceu naquele filme Desafiando Gigantes? Não, aquela luta com os robôs, quem de vocês assistiu lá? Como é que é? Gigantes Fiasco. Você acha que vai chegar nesse ponto? Eu acho que pode chegar nesse ponto um dia, mas eu acho que não vai deixar de existir os lutadores de verdade. Porque quem gosta de verdade do negócio quer sentir na pele mesmo, né? Então acho que nunca vai deixar de existir os lutadores de verdade. Muito bem. Pergunta: alguém de vocês aqui já experimentou lutar e o juiz era incompetente? Pode falar, não precisa falar o nome da pessoa. Bom, eu principalmente já sofri várias vezes com isso. Assim, tipo, na luta, a luta tá meio parelha, mas depois revendo a luta, os vídeos, tudo, a gente vê, não, acho que o juiz apelou pro outro lado, acho que o juiz não tá certo. Mas quem realmente dá o resultado é o juiz. A gente não tem a gente não tem como falar, né, mudar o resultado. Mas tem que falar depois só, né? Mas só que é muito difícil mudar, ainda mais a gente que luta amador.
é impossível quase mudar o resultado, falar, não, ela venceu mesmo, foi um empate. Mas eu já sofri várias vezes, eu sinto assim. É péssimo você estar lutando e você ter um juiz que nem ele consegue analisar as regras do jogo. Às vezes até mesmo puxa sardinha pro outro lado, às vezes não gosta, tipo, de alguma coisa, não vai com a cara e, sabe? Ou seja, tem que subir no ringue de cara. Tem que ser justo, né? Então tem juiz que além de incompetente, ou pode ser competente, mas ele é mal intencionado. Né? Então, vocês já estiveram no ringue onde o juiz pode ser bem competente, mas vocês perceberam claramente uma tendência para o outro adversário? Com certeza. Infelizmente a nossa equipe sofre muito com isso, muito mesmo, não sei porquê. O pessoal ou gosta muito da gente ou não gosta nem um pouco, né? Vocês gostam deles? Gostam, né? Que bom. Tem que gostar, né? Vamos lá. Legal. Então, meninas, vocês que acham que o corpo fica feio, o rosto fica feio, podem olhar para as nossas duas modelos, né? Porque já apareceram na televisão, apareceram na revista, foto, para tudo que é lado, né? Então, pode fazer o treinamento, mas existem efeitos colaterais que de vez em quando acontece, né? De vez em quando elas acertam no Daniel, elas machucam os meninos, né? Então, meninas podem vir, porque vocês podem bater à vontade na piazada, mas olha, eles até deixam para ficar amiguinho, entendeu? Né? Bastante interessante. Agora é o seguinte, a semana que vem, aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo aí da mídia, underground, vai ter uma luta de exibição aqui sábado que vem. Vamos organizar sim, umas 3 lutas de exibição, mostrando as modalidades separadas, né? O que é o jiu-jitsu, o que é o muay thai, o que é o boxe. Bacana, muito bem. Então, sábado que vem, tragam alguns amigos aí, venham assistir essas lutas e a gente vai concluir a mensagem falando sobre um campeão. Eu acho que vocês desconfiam quem é o verdadeiro campeão, né? Então, afinal de contas, a gente está numa igreja, então a gente vai ter que exaltar o grande campeão de todos os tempos, né? Então tá, então sábado que vem, 3 lutas de exibição e se cair sangue, foi sem querer, tá? Eles se abraçam, faz parte do esporte. Pessoal, vamos aplaudir nossos amigos aqui, né? Muito bem. Então, gente, hoje é o juiz. Vocês perceberam aqui pelo Rasta e pelas meninas que é muito importante você ter um juiz acompanhando uma luta, acompanhando uma batalha. Então, a gente vem vindo na primeira reunião, no primeiro sábado desse mês, a gente falou sobre o adversário. É importante você conhecer o seu adversário, porque o alvo principal dele é que você não alcance o seu prêmio. No segundo sábado a gente já falou sobre o prêmio. O que é esse prêmio? A gente chegou à conclusão de que o prêmio é um relacionamento. O prêmio, na verdade, é o próprio Deus. E Jesus voltaria no último dia, ele vai voltar, e ele vai trazer este prêmio, ele vai trazer o próprio Deus. Nós veremos a Deus face a face, e nós teremos a eternidade junto com ele. E hoje nós vamos falar sobre que toda luta tem que ter um juiz. Toda luta tem um juiz. Então, quando a gente pensa sobre as nossas lutas, eu me lembro, por exemplo, não era uma luta, mas o meu filho Gabriel, ele tinha, sei lá, 6, 7 anos, e ele estava no banco de trás, junto com o Rick. E o Rick, acho que era 2 ou 3 anos mais velho que ele, 2 ou 3, não sei, mas já tinha uma cabeça um pouquinho mais astuta, e eles estavam jogando, acho que Uno, alguma coisa assim. E aí o Gabriel, com 6, 7 anos, não sei, jogava uma carta, e o Rick, vendo que ia perder, ele dizia: não, você não pode jogar essa, tem que jogar a próxima. E enfim, ficava inventando regras o tempo todo. Aí o Gabriel, que era criança, ele: tá. Aí na próxima, não, essa você não pode fazer assim por causa disso, isso. Aí o Gabriel: tá. Aí passa mais um tempinho e ele só perdendo, né? E o Rick ganhando. Aí chega uma hora: não, assim você não pode fazer, você tem que fazer assim. Aí o Gabriel: tá. Né?
vai piorando. Então, quando você não tem regras, tudo fica muito mais difícil. Vocês viram o Rasta falando, quando você tem um juiz que não conhece as regras, quando você tem uma luta onde o juiz ou ele é incompetente ou ele é corrupto, você tem uma luta bem mais difícil do que ela seria normalmente. Então, a pergunta que eu faço aqui para vocês é: você e eu temos lutas, cada um no seu nível, cada um na sua realidade, cada um na sua área, mas nós temos lutas, temos adversários, e nós temos que lembrar que existe um juiz que está vendo todas essas coisas acontecendo. E aí, se você olhar algumas passagens na Bíblia, você vai poder perceber o que é que Deus pensa a respeito de juiz. Por que tem que ter juiz? E aí você olha lá para Juízes, capítulo 2, no versículo 19. Não sei se o Weber consegue postar, mas lá diz o seguinte, parafraseando: sem juiz o povo se perde, o povo fica corrupto, o povo faz as coisas erradas. Então, nesta época que foi escrito isso aqui, era a época onde teve, por exemplo, um juiz do povo de Israel chamado Sansão. Então, todos nós conhecemos muito bem a história, ou mais ou menos bem a história de Sansão. E Sansão era um juiz, e ele, diante do povo, ele fazia com que o povo fosse unificado. E eles trabalhavam em direção a um propósito, trabalhavam de uma maneira correta, mantinha-se os estatutos do povo judeu, as pessoas faziam as coisas de uma maneira bem melhor. Mas toda vez que um juiz morria, o povo todo se corrompia, e o povo todo voltava a ser idólatra, a fazer as coisas que Deus detestava. E Deus se irritava profundamente com isso. Então ele constantemente tinha que levantar um novo juiz para que o povo pudesse se comportar. Então, por exemplo, se lá em casa não tivesse os pais, os filhos, os nossos 3 filhos, provavelmente cresceriam de uma maneira muito desordenada. Teriam que ser adotados por alguém, alguém teria que cuidar deles. Por quê? Sem você ter um juiz, sem você ter uma autoridade sobre alguém, você cria caos, você cria confusão. As pessoas começam a fazer as coisas que acham que são boas ou são melhores para si. Então, quando você entra numa luta, é muito importante que você conheça as regras daquele jogo. Se você vai entrar numa luta financeira, você precisa entender muito bem o que significa juros, o que significa credor, o que significa ser um devedor, o que significa ser sequestrado, o que significa cheque sem fundo, o que significa botar o cheque sem fundo 2 vezes. É o número 11 e o número 12. 11, voltou uma vez sem fundo. 12 é porque voltou a segunda vez, vai ter que resgatar o cheque com quem dá o cheque e vai ter que pagar aquelas contas lá. E eu só sei disso porque um monte de gente fez isso comigo. Não, já aconteceu comigo. Então, é muito importante que você aprenda as regras do jogo. Entenda as regras dessa luta que você está enfrentando. Você precisa conhecer o teu adversário. Lembra-se? Primeiro sábado, conheça o teu adversário. Sabe que existe um prêmio se você vencer esse adversário. Mas saiba que existem regras para que você possa vencer esse adversário. Muito bem, o interessante é o seguinte: por que é importante você conhecer as regras? Porque o teu adversário vai tentar puxar você para você não seguir as regras. Porque se você não segue as regras, você vai ser penalizado. E aí a tua luta, que já é difícil, você vai colocar mais uma peça que deveria ficar do teu lado, que é um tal de juiz, e o próprio juiz vai dizer assim: meu amigo, você está errado, você está se metendo em encrenca, agora você tem que corrigir isso. E aí o que já era difícil fica ainda mais difícil ainda, porque tem mais uma pessoa que vai lá e põe mais um peso, por mais que seja para o teu bem, mas é um peso, é difícil. Então conheça muito bem as regras daquilo que você está enfrentando. Então, se você tem um problema, por exemplo, no casamento, o que o inimigo, lembra-se do adversário? A nossa luta não é contra marido e mulher, mas é contra principados e potestades, contra seres espirituais, dominadores desse mundo tenebroso, desse mundo de trevas.
Você acha que esse mundo quer ver o seu casamento ir para frente? Você acha que esse mundo tenebroso quer ver você se dar bem com os seus filhos? É claro que ele não quer. É claro que ele vai fazer de tudo para fazer com que você saia desse ambiente e seja penalizado. Não é isso que acontece na luta? Se você faz uma coisa errada, o juiz vê e um ponto a menos. Gente, o paralelo na nossa vida é igual, é a mesma coisa. Então, se você está tendo problemas financeiros e você faz mais um empréstimo a um juro ainda maior, você simplesmente aumenta o buraco. E se você não paga, ou seja, você quebrou a regra, você vai se complicar ainda mais na sequência. Porque aí entra advogado, entra a justiça, entra tribunal e você vai se afundando. Então, quando você começa, por exemplo, a ter um problema de relacionamento, seja com quem for, e aí o inimigo começa a sugerir algumas ideias. Por exemplo, minha esposa, ela não me dá aquilo que eu quero, carinho, né? Cafuné, né? Essas coisas que eu quero, ela não faz isso. E o inimigo vem só para, mas tem tanta mulher por aí que faz um cafuné, faz um café, faz a massagem no pé, e vai indo, né? Na rima, você vai poder ir longe. E se você vai buscar essa massagem no pé, você vai acabar infringindo a regra, e aí você vai ser penalizado. E aí não adianta você tentar falar assim: Deus, por favor, me ajude, Deus, porque eu tive assim um casinho só pequenininho assim, mas eu peço que o Senhor não deixe essa minha amante mandar uma mensagem no meu celular e a minha esposa ver. Eu peço que o Senhor não deixe essa amante virar uma amante argentina, que vai sair muito cara. Eu peço que o Senhor não deixe. Não adianta você tentar puxar o juiz ao seu lado se você estiver infringindo as regras. Então é muito importante que a gente conheça as regras da luta, seja ela no ringue, seja ela na vida. Um tempo atrás, muitos anos atrás, a Cris e eu, a gente tinha uma funcionária muito amiga nossa, e aí entrou uma pessoa e falou algumas coisas para ela, e ela virou e entrou com uma ação trabalhista contra a gente. E a gente ficou assim, mas como? É o que a minha esposa fala quando ela tem pesadelo de noite. Ela fala assim: abre parênteses, posso abrir parênteses aqui? Lembrei, mas só não posso deixar de contar. Posso, Sofia? Rapidinho, ela levanta assim. Meu Deus! Aí eu já estou com a mão fria, suando. O que foi, Cristiane? Roubaram tudo, as joias roubaram. Cristiane, mas como? Então é muito engraçado, muito divertido. Então, eu até me perdi. Daí eu falei, mas como é que essa nossa amiga foi entrar com ação trabalhista? Por que não veio conversar? Qual era o problema? Aí fomos nós, eu e a pessoa que nos acionou, fomos lá no Ministério do Trabalho. Ela senta de um lado, o cara para baixo, assim, e eu sento do lado, né? Também emburrado, chateado. Aí a gente começa a conversar com o advogado, lógico, né? Ela com o advogado, eu com o advogado, a gente conversa. Aí daqui a pouco entra o juiz. Eu olho assim pro juiz. Nosso cliente. Ele olhou para mim: opa, você por aqui? Pois é, estou aqui. Aí ele olhou para o lado: fulana, você por aqui também? Credo, o que aconteceu? Né? Aí o juiz falou assim: pessoal, é o seguinte, anota aí, eu me sinto incapacitado a julgar esse caso, porque eu conheço os dois, tanto o réu como a réia, a acusadora, né? Enfim, eu conheço os dois, não vou conseguir ter um julgamento neutro, não vou conseguir ficar neutro nessa situação, e não julgou, graças a Deus, porque aí depois eu sentei e conversei com ela e disse: por que isso? Por causa disso. Mas a gente não falou isso. Eu não falei isso. Você não quer voltar a trabalhar com a gente? Eu quero. Então tá bom. Rasgamos, acabou o assunto, né? E voltamos a trabalhar juntos, e ficou tudo maravilhosamente bem, graças a Deus. Mas o interessante é o seguinte:
é muito importante que a gente conheça o juiz, né? É muito importante que a gente conheça a regra. Agora, no mundo, na sociedade, você conhecer o juiz, às vezes, não vai ser muito produtivo. Às vezes ele não vai poder te ajudar. Até porque, se ele quer te ajudar, ele acaba sendo uma pessoa tendenciosa. E aí, o julgamento deixa de ser correto, deixa de ser justo. Mas existe uma pessoa que é extremamente justa e ela quer muito ser seu amigo. Essa pessoa é Jesus. Jesus é a única pessoa, o único ser humano que pode ser justo e ser o teu melhor amigo. Eu quero te mostrar algumas passagens aqui. Muito bem. Weber, vamos lá. Ele mostrou a última, a primeira? Não chegou a mostrar, né? Então, só ouça o seguinte. Em João, no capítulo 5, versículo 22, Jesus, depois de ter uma conversa com Deus, ele disse o seguinte para os discípulos: pessoal, é o seguinte, Deus, o Pai, ele julga a ninguém. Ele não vai julgar as pessoas. E antes que você fique muito feliz, opa, estou livre. Jesus disse o seguinte: mas ele delegou isso para mim. Ele delegou isso ao seu filho. Jesus vai ser a pessoa que vai julgar você. E o interessante é o seguinte: Jesus pode ser teu melhor amigo, e mesmo assim ele conhece as regras e ele vai ser justo. Então, o que eu percebo, e hoje orando um pouquinho sobre esse assunto, eu tentei pensar em algumas pessoas, ou em todos vocês, me veio o seguinte pensamento: algumas situações que vocês estão passando, já foi dado um veredito. Você é isso, você é aquilo, você é um perdedor, você é um fracassado, você só tem aparência bonita, mas por dentro você não tem conteúdo, por dentro você não é nada. E várias pessoas eu vi assim, escutando essas coisas e recebendo esse tipo de veredito, esse tipo de rótulo em cima da sua vida. O que eu quero dizer para você é que você tem do seu lado, ou pode ter do seu lado, um juiz justo e extremamente teu amigo, o teu melhor amigo. E ele pode reverter todo esse julgamento, toda essa percepção que foi dita sobre você. Esse teu melhor amigo pode analisar as coisas de uma maneira melhor, de outros ângulos, e mudar esse veredito. Se ele não pode mudar agora, se você desenvolver o seu relacionamento com ele e começar a andar junto com ele, em pouco tempo esse veredito será mudado. Então, se você está cabisbaixo, está triste, está se sentindo perdidão, está se sentindo largado por último, eu quero que você se anime, quero que você vá para casa hoje se sentindo uma pessoa extremamente importante para Jesus. Jesus recebeu uma incumbência do próprio Deus de julgar toda a raça humana. O dia que ele voltar, ele vai fazer isso, e ele vai poder analisar toda a nossa vida de uma maneira muito correta, muito justa, porém com um coração inclinado à misericórdia e um coração inclinado à graça, ao perdão. Agora, todas essas coisas precisam ser feitas agora, nesta vida, nesta jornada, neste dia a dia. E aí, quando você vai um pouquinho mais adiante no capítulo, no livro de João, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, só Jesus pode dizer isso. E aqui eu lanço um pensamento, abro um parênteses aqui para você. Ou Jesus é uma pessoa doida varrida, que não merece ser jamais mencionada novamente sobre a face da terra, ou ele é uma pessoa que vale a pena você e eu ouvirmos, prestarmos atenção e decidirmos obedecer, seguir a sugestão dele ou desprezar. Mas aí já é uma questão de decisão.
Ou Jesus é louco, doido varrido, e só falou asneira, só falou, só viajar, ou ele realmente tem algo sério para nos dizer. Eu já falei várias vezes que quando uma pessoa está para morrer, ou uma pessoa está para ir embora por muito tempo, as últimas palavras dela são muito importantes. Vale a pena você parar e ouvir e até escrever para pensar sobre o assunto depois. E olha o que Jesus fala no capítulo 15 de João, no versículo 14. E aqui, gente, se você não pegou nada até agora, isso aqui é importante. Esse é o momento em que você pode pegar as suas coisas e sair, porque está escuro, sai por trás da cortina e ninguém vai perceber, a não ser que saia todo mundo junto. Mas Jesus disse o seguinte: estão preparados? Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Peraí, que grosseria, né? Não, peraí. Nós temos uma pessoa que recebeu de Deus a incumbência de julgar toda a raça humana. Ele vai ser o juiz. Ele foi enviado para cá para salvar toda a raça humana, e individualmente, não coletivamente de uma vez só. É um para um. E Jesus diz o seguinte: escreve aí, pessoal, escreve aí nas cartas que vocês vão escrever depois. Vocês, e ele falando para os discípulos, isso serve para você e para mim, e para qualquer um que queira seguir. Jesus disse, não sou eu, Jesus disse: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Agora há pouco a gente estava falando sobre a importância de você conhecer as regras, porque senão você vai ser o quê? Penalizado. Nós vimos isso na luta, nós vemos isso no futebol, nós vemos isso no xadrez, nós vemos isso em qualquer atividade social, esportiva, acadêmica. Você precisa seguir as regras. E isso não é maldade, isso não é pitolação, isso é para o nosso benefício, isso é para o nosso bem, é para o meu bem. Então Jesus, porque Ele te ama, Ele manda escrever um negócio louco, forte e firme desse. E é muito claro: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Agora eu sei que você está começando a ficar um pouquinho irritado comigo. Para de falar que tem alguém que manda em mim. Ninguém manda em mim. Vamos mais um pouquinho. Já que alguém saiu pela cortina, vamos vir. Beleza. Então vamos mais um pouquinho para frente. Tá bom, então, quais são as regras? Bom, no Velho Testamento tinha 613 regras. E Jesus olha para isso e tal, pensa assim: eu acho que eu poderia pegar isso aqui, 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 pegar isso aqui. Quer saber de uma coisa, pessoal? Vou dar 2 para vocês. 2. Toda boa empresa, toda boa organização possui um ranking de valores. Na Disney, o valor mais importante não é a diversão, é a segurança. Se algum funcionário da Disney ouve um grito, ouve alguém socorro, ouve algum medo, alguma coisa assim, de pânico, eles largam tudo que estão fazendo e correm em direção àquele grito, porque a coisa mais importante para eles é a segurança. Toda boa organização, todo bom reino, toda boa empresa, toda boa família possui um ranking de valores. E aqui Jesus, Ele facilita um monte a nossa vida, a sua vida. E Ele diz o seguinte: pessoal, 2 mandamentos eu vou dar para vocês. O primeiro é o mais importante de tudo e de todos, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com tudo aquilo que você é. Ou seja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso tentar entender um pouquinho mais a respeito dele, preciso tentar me envolver um pouquinho mais com esse Deus, para que eu possa amá-lo dessa forma, com tantas facetas. Preciso me envolver um pouquinho mais com ele, passar mais horas com ele, mais tempo, mais dias junto com ele. Então, a coisa mais importante que Jesus disse para você, que é a regra da vida, é:
pessoal, ame o meu Pai, ame o meu Deus, ame o teu Deus, mas com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. E o segundo, que é bem parecido com esse, eu quero que vocês amem a pessoa que está ao lado de vocês. Em inglês eu acho bacana, love your neighbor. Ame o teu vizinho. Rapaz, eu não sei nem o nome do meu vizinho. Ah, não sei, é minha mãe. É fácil, Rosinho e Rodolfo, né? Então é mais fácil amar os pais, né? Mas tem gente que tem os vizinhos duros de amar. Mas Jesus disse, ame o teu próximo. Esses dois mandamentos são as duas regras básicas para que você possa viver bem, para que você tenha vitória na sua vida. Dois mandamentos, ele simplifica um monte. E aí assim, vamos recapitular. Então a gente sabe que tem um adversário, sabe que existe um prêmio que Jesus vai trazer, esse relacionamento, essa proximidade com Deus. Agora, nós temos um juiz, que é o próprio Jesus, e ele estabeleceu as regras do jogo, as regras da luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra o mundo tenebroso, contra espíritos malignos, contra o capeta, contra o chifrudo, contra o vermelhão, sei lá como é que é o nome que vocês dão para esse bicho terrível. Mas se você amar a Deus e se você amar o próximo, você vai cumprir toda a lei. Toda a lei. Tudo está pendurado nessas duas coisas. Quer ver? Bom, se eu amo o meu próximo, por exemplo, se eu amo a minha esposa, eu não vou marcar encontro com outra mulher. Afinal de contas, eu amo a minha esposa. Se eu amo o meu próximo, se eu amo o meu funcionário, se eu amo o meu fornecedor, eu vou pagar em dia. Porque se eu não fizer isso, tentar tirar proveito, aplicar o dinheiro um pouquinho, depois eu pago, eu não estou amando o meu próximo, eu estou sendo ganancioso. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar meu próximo, eu não vou machucar meu próximo, exceto na luta profissional. Está tudo bem. Aliás, Deus é tão tremendo que Ele que inventou esse negócio de luta, boxe, porque Ele disse que é melhor dar do que receber. Então, dê, mas dê valendo, né? Então, se você conseguir perceber que esses dois mandamentos cobrem tudo, você está bem. Só que, gente, é o seguinte, tem uma coisinha que vai permitir que você consiga fazer isso, e eu vou explicar isso na próxima reunião, no próximo sábado, e nós vamos ver um pouquinho sobre sobre o padrão que este campeão chamado Jesus estabeleceu para a sua luta e para a minha luta. Então, eu tenho um adversário que ele não quer que eu alcance o prêmio do relacionamento com Deus, e Jesus estabeleceu algumas regras para que você e eu possamos viver aqui em sociedade, viver aqui sobre a terra, que é, qual é a primeira? Amar a Deus de todo o teu coração, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, e amar o teu próximo como a ti mesmo, que são dois mandamentos muito parecidos. Fez isso, está valendo. Jesus está do seu lado, Ele vai validar a sua luta. Eu consegui conquistar a minha luta financeira, consegui, não tenho mais dívida. O que você fez? Não, fui lá no traficante, matei, peguei tudo que tinha lá do cara e paguei toda a dívida, venci essa luta. Pode ter vencido a luta, mas Jesus não vai validar. Consegue entender? Tem coisas que você pode até vencer, mas isso vai ser entre aspas, porque o juiz na sequência vai desclassificar a sua vitória, vai anular o seu troféu. Então, gente, importante isso. Vou chamar o Felipe, que ele vem aqui de novo, vai com a sua trupe. Vem aí, Eros e Companhia Limitada. É muito importante que a gente vença, mas vença dentro das regras. Então, sábado que vem, temos um acordo. Nós vamos ver luta de exibição, 3 lutas, e vamos perceber qual é o padrão que Jesus estabeleceu para a gente lutar em cada área da nossa vida. Beleza? Eu acho que Jesus merece uma salva de palmas. Vamos ficar em pé?